Palestra de Joel Goldsmith, A Natureza Invisível de Sua Vida. Tape 117B, tradução de Rosilda Rocha. Bom dia. Voltando à manhã de ontem, vamos lembrar que Deus é a consciência individual. Deus é a consciência do indivíduo. Deus é a sua consciência individual. Sua consciência individual é o celeiro da infinidade, do desdobramento espiritual infinito. Agora, nessa luz, vou ler duas passagens de Ageu. E deve lembrar que a palavra casa significa consciência. E desde que estamos falando de sua casa, estaremos falando de sua consciência. Ele diz: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei. E serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: porque a minha casa está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz. Como também sobre os homens, e sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Essa casa é nossa consciência individual. E quando essa consciência é aquilo que chamamos humana, ela é estéril. Falta nela a substância, o elemento do qual uma perfeita e harmoniosa demonstração espiritual deve fluir. Isso é verdade sobre todos nós em nossa humanidade. Em nossa humanidade, podemos dizer o que todos dizemos. Semeamos tanto e colhemos tão pouco. Trabalhamos duro e não realizamos nada. Aprendemos muito e não temos nada para demonstrar. Porque tudo isso veio dessa consciência não enriquecida, da consciência humana, dessa consciência estéril. E dessa consciência, naturalmente, não vem coisa alguma. Assim nos diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. E então vem a instrução para ir para cima dos montes, ir para uma consciência mais elevada, ir para os lugares altos e trazer madeira e construir a casa. E assim, construímos uma consciência da verdade espiritual, um templo de Deus, uma consciência divina. Nós construímos isso cada vez que lemos uma literatura espiritual, cada vez que meditamos, cada vez que ouvimos, cada vez que nos enchemos com o alimento da vida, ou a água da vida, ou o vinho da vida, ou o pão da vida, significando a substância, o alimento espiritual. Assim, estamos construindo o templo de Deus, a casa de Deus, ou a casa da consciência espiritual, a consciência da verdade. Agora então, quando temos essa consciência, o Senhor diz:
Eu terei prazer nisso e eu serei glorificado. Vocês buscam muito e conseguem pouco, e quando trazem para casa, eu o assopro. Certamente, de dentro da esterilidade da consciência humana, independentemente daquilo que construímos, isso não permanece conosco, não dura, não nos traz satisfação. Comemos e estamos famintos novamente. Bebemos e estamos sedentos novamente. Fazemos todas as coisas da vida humana. Dançamos e vamos ao teatro, compramos casas, temos carros e, independentemente do que fazemos, a partir da consciência humana, não encontramos satisfação. Enquanto que, de dentro dessa percepção espiritual, viriam as mesmas coisas, as mesmas alegrias, as mesmas comidas, as mesmas roupas, mas cada uma traria consigo satisfação e completude. Agora, quando chegamos ao próximo capítulo, ouvimos: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, e esforçai-vos todos os povos da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que eu pactuei convosco quando saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz. Aqui rapidamente você tem a afirmação do Mestre, de que o homem não deve viver de pão somente. E novamente, eu sou o pão, eu sou o vinho, eu sou a água. Quando olhamos para o nosso ser pessoal, para a nossa sabedoria, o nosso bem, ou qualquer outra coisa em nossa vida, descobrimos que não importa o que retiramos dela, não nos deixará com um sentido de bem permanente ou satisfação permanente. Ele está afirmando que cada homem quer estar em sua própria casa, em seu próprio intelecto, em seu próprio sentido de sabedoria, em sua própria espiritualidade, em sua própria religião, em lugar de compreender que Deus é a minha consciência. Deus, o infinito invisível, é a origem e a fonte do meu ser. E ao ir para dentro, não vou para a minha espiritualidade, ou minha própria bondade, ou minha própria força, ou meu próprio conhecimento, mas para esse infinito invisível, o qual, quando flui, faz jorrar essa água que nos foi dito que é a fonte da vida eterna. Agora, no momento em que chegamos a essa realização, então nos é dito não apenas para sermos fortes, mas nos é dito para trabalhar, porque eu estou contigo. Foi-nos dado para fazer aquilo que estamos fazendo aqui nessa manhã. Fazemos isso toda vez. Abrimos um livro das Escrituras ou de escritos inspiradores e toda vez que nos sentamos para meditar, nos voltamos para a fonte infinita que faz surgir toda a glória da terra. E cada vez que mergulhamos nela,
estamos realizando essas passagens. E assim, com isso aprendemos que a prata é minha, diz o Senhor, e o ouro. Aprendemos que mesmo quando se refere ao nosso sentido de suprimento físico, prata e ouro, ou corpo ou saúde, tudo é de Deus e não nosso. Quanto é? Então, quanto existe ali? Se é de Deus, é infinito. Porém, no momento em que pensamos que é nosso, surge o sentido de finitude. E não importa o quanto retiramos, sempre não resta nada. Enquanto que, na realização de que a prata é minha, o ouro é meu, essa sabedoria é de Deus, esse espírito é de Deus, então, quanto mais jorra, mais resta. Da mesma forma que na multiplicação dos pães e peixes, que para começar havia apenas 5, mas no final, 12 cestos cheios sobrando. E provavelmente a botija de óleo, que começou com as poucas gotas, no final deve ter terminado completamente cheia. Agora, durante nossa série no Hotel Alexandrian, no ano passado, contei a história da experiência que me trouxe o primeiro vislumbre interior sobre a imortalidade. Foi muito parecido com a história da laranjeira, no capítulo de suprimento no caminho infinito. Devem lembrar que chegamos à conclusão de que os frutos na árvore, a colheita, os dólares em nosso banco ou no nosso bolso, que isso não é suprimento. Essas são as formas que o suprimento assume em nossa experiência. Essas são as formas de suprimento que nos foram dadas para nosso uso, para nossa troca, para que possamos comer e beber e assim por diante. Porém, não são suprimento. Ou, eventualmente, comeríamos todos, ou beberíamos, ou gastaríamos todos. Agora, ninguém pode jamais diminuir seu suprimento, porque Deus, Ele mesmo, é o suprimento. Não existe tal coisa como Deus dando suprimento, ou Deus enviando suprimento. Deus, Ele mesmo, é o suprimento. Quando você tem Deus, você tem uma infinidade de suprimento. Se você tivesse $1 bilhão e não tivesse Deus, você não teria nada. Temos visto pessoas com $1 bilhão que não podem sequer comer uma refeição. Agora, quando você tem as formas de suprimento, sem o suprimento ele mesmo, você não tem nada. Essa é a razão porque existe um ditado nesse país: de mangas curtas para mangas curtas em 3 gerações. Porque um indivíduo tem a consciência do suprimento e o acumula. E então, muito amavelmente, o deixa para seus filhos e netos que, não tendo a consciência do suprimento, prontamente o dispersam, ou perdem, ou mesmo é tirado deles. E dentro de 3 gerações, se encontram de volta ao lugar em que seus ancestrais começaram. Algum dia, as pessoas no mundo aprenderão que é tolice acumular para seus filhos e compreenderão que somente abençoam seus filhos na proporção em que os ajudam a desenvolver uma consciência do suprimento, para não deixar apenas formas de suprimento e privá-los da grande oportunidade que Deus deu a cada um de nós de viver através de nossa própria consciência. Isso também aparece na escritura hebraica, onde foi ensinado originalmente que os pecados dos pais eram visitados nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Todavia, 200 anos depois, foi descoberto que isso não é verdade.
não mais será dito em Israel que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Porque agora cada homem será recompensado de acordo com a sua própria vida e cada um será punido de acordo com seus próprios erros. E trazendo isso para a atividade do suprimento, vemos que todos serão supridos de acordo, em concordância com seu próprio estado de consciência. E todos terão falta de acordo com seu próprio estado de consciência. Bem, à medida em que começamos a perceber que Deus é nossa consciência individual e que Deus é infinito, começamos a perceber a natureza do suprimento como aquilo que é invisível e não mais julgamos a quantidade de nosso suprimento pelas aparências. Nem chegamos a esse lugar na experiência humana onde existe uma ausência de suprimento em nossa experiência normal. Quando surgem experiências como as que vieram a Rickenbacker e experiências que vêm a outros no deserto, ou em meio a guerras, ou depressões econômicas repentinas, onde existe uma ausência temporária de formas de suprimento, então, com essa sabedoria, os anos do gafanhoto foram rapidamente restaurados. Vemos que o fluxo começa a surgir rapidamente. Agora, tive uma experiência, antes daquela dos frutos, a qual me deu o primeiro vislumbre de imortalidade. Suponho que estava um pouco mais interessado no assunto de morrer ou de morte do que a maioria das pessoas. Primeiramente porque, em minha juventude, sempre estava mais ou menos doente. E então, desenvolvi uma curiosidade sobre essa vida e queria vê-la e permanecia observando-a e temia o dia quando tivesse que deixá-la e tivesse que morrer. E por um tempo era uma experiência muito frustrante, porque sabemos muito bem que a morte é inevitável. Vai acontecer, mas não queremos que aconteça. E então surge uma pequena batalha desesperadora, saber que não podemos vencê-la. E nesse dia em particular, eu estava dirigindo e por uma razão ou outra me veio esse pensamento de morte, com todo o dissabor que vem com o mesmo. Quando eu lembro que estava justamente voltando da barbearia, onde cortei o cabelo e fiz as unhas, e de repente surgiu o pensamento: ó, onde está aquilo que foi cortado? Onde estão essas unhas das mãos? Ó, já estão na fornalha. Mas isso não me perturba. Não parece me preocupar de forma alguma que estejam na fornalha. E sei por quê. Porque eu não estou ali com elas. Estou aqui e tudo está bem. Ó, isso fez uma espécie de diferença, porque rapidamente pude ver que também poderiam tirar os dedos e as mãos e os braços, se quisessem, e jogar na fornalha. Mas eu ainda estaria aqui. E então, isso não me preocuparia. E, naturalmente, não é muito difícil ver como poderia ir por todo o resto do corpo e deixar que eu jogassem na fornalha, desde que eu ainda estaria aqui, separado e à parte daquela experiência, e minha vida, minha consciência continuaria. Agora, uma vez que veja isso, vai começar a ver que você é algo separado e à parte de seu corpo, da mesma forma que é separado e à parte de seu automóvel. Mesmo enquanto seu automóvel o está levando através da montanha, em parte alguma você é parte do automóvel. O automóvel é simplesmente um instrumento ou um veículo para seu uso, mas não tem uma relação pessoal com você, de forma alguma. Nenhuma identidade, ou você não tem nenhuma identidade ou identificação com ele.
Você não é uma parte dele. Você e seu automóvel são sempre separados e à parte um do outro. E assim vai aprender, através dessa experiência, e se passar pela mesma, que, independentemente de onde seu corpo esteja, eu estou aqui. Agora, à medida em que percebe isso, verá que esse eu, que eu sou, está aqui permanentemente, eternamente. E então saberá porque Deus é sua verdadeira identidade. Porque somente Deus é imortal, somente Deus é eterno, e a natureza da consciência de Deus é um estado contínuo de imortalidade, do ser eterno, de eternidade. E isso é o que eu sou. Isso é o que eu sou individualmente, no estado de consciência divina. Agora, esse eu que eu sou, que é imortal, é também infinito. E assim, através disso, você compreende que nunca está exaurindo sua vida. Você nunca está exaurindo sua vida. Você nunca está exaurindo sua força. Você nunca está exaurindo seus anos de vida. Nunca, nunca. Porque o único você que você é, existe como a consciência que usa tudo isso como uma infinidade. Agora, isso não significa a imortalidade da alma e a morte do corpo, como é compreendido pelo pensamento ortodoxo. Nem significa que isso é uma esperança para nós, com a experiência de descartar o corpo ainda a ser enfrentada. Não, não. Isso pode acontecer por enquanto, desde que a morte é o último inimigo a ser vencido. Porém, se perseverar nesse ponto de sua verdadeira identidade, como a consciência que permeia esse corpo e que usa esse corpo como um instrumento ou veículo, chegará à experiência que você testemunha na natureza. Você soltará esse corpo não pela morte, mas por largar a pele, ou por largar as unhas, ou o cabelo, ou por largar os átomos, ou as partes que fazem os órgãos e funções do corpo, através de uma renovação constante. Da mesma forma que a casca da árvore cai e a mesma árvore está sempre ali, o mesmo corpo. Então, eventualmente, verá que esse corpo, sim, até mesmo esse corpo morrerá diariamente, será descartado e será renovado, de forma que tudo que permanecerá desse corpo está em sua força, em sua saúde e em sua vitalidade, em sua jovialidade. Ver Deus como sua consciência individual, o eu de seu ser, finda esses períodos de seca, esses períodos nos quais não apenas seu suprimento desaparece, mas também seu corpo. Todavia, no exato momento em que percebe que existe como consciência, dessa consciência, você tem essa palavra que foi pactuada quando saímos do Egito. Egito significa escuridão, ignorância. Agora, qual é a promessa que vem a nós quando saímos da ignorância e escuridão do Velho Testamento? É a palavra eu. O pacto que foi feito conosco é esse. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Como estava com Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, da mesma forma eu estou contigo. Eu sempre estarei contigo. Eu estarei contigo até o final do mundo. Obrigado.